Tamo ao vivo. E aí, galera? Beleza? Aí sim, mais uma live chegando aí. Vai ser top essa, como todas as outras que foi. Isso aí, vou esperar a Elo entrar aí, que a gente vai bater um bate-papo muito legal. Muito 10. A galera tá entrando aí, ó. Samuel, Marcela. E aí, galera? Vai ser demais esse bate-papo. Tava muito animado pra esse bate-papo aqui. E vai ser 10. É um dos temas que eu mais gosto de falar. É exatamente esse tema que a gente vai falar aqui. Então, não sai daí não. Ó, a Elo chegou, gente. Elo, manda uma solicitação aí. Deixa eu achar você aí. Ó o Vander, e aí? Aí sim, mano. Esse cara é fera, gente. O homem manja, hein? Tamo junto. Ó, a Elo chegou aqui, gente. Deixa eu ver. Aí, Oi, chegou! E aí, Elo? e aí? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, como é que tá aí? Correria? A gente está tendo hoje a comunhão da célula aqui, a galera tá lá embaixo jantando. É É, mesmo? Poxa! mas tá tudo certo. É, eu não sabia, cara. Você Não, tava não, a gente marcado? marcou depois, na verdade, né? Ah, pô, Marcou então. esse final de semana, na verdade. Mas Ah, tava entendi. ansiosa. Eita, eu também. Esse tema que a gente vai conversar aqui é um tema que eu sou apaixonado. Eu acho que de todos os temas que eu, quando fiz a lista lá, colocando os temas assim, e pesquisando assim, eu acho que esse tema é o que mais mexe com o contexto, né, de culto ali, né? Aham, Bom, vamos dar início aí, vamos conversar sobre isso, beleza. vamos deixar o Espírito Santo falar. Bom, eu escolhi esse tema aí, cultura de adoração. A gente já tinha conversado um pouco antes, né? Aham, Uns dias atrás sobre isso e tal. E eu queria. Bom, vamos começar do início aí, do começo de onde você começou a entender sobre isso. Ao invés da gente pegar lá desde o começo, acho que a maioria da galera conhece, né, sua história. aham, Sabe que você está sempre aí envolvida com música, com adoração, né? aham. Mas eu acho que chega não sei se com você aconteceu isso, mas chega um dia, uma fase que você parece que começa a entender melhor daquilo, né? Sim. E fala um pouco como que é, quando é que você começou Primeiro fala aqui que você pensa sobre cultura de adoração, né? Antes de você falar sobre isso, fala o que você entende sobre isso. Vamos ver aí. Ok. É, para mim, a questão da adoração, né? Ela não é algo relacionado a um ministério, ela não é algo relacionado a um momento que você está vivendo. Então, por exemplo, hoje eu sou do Ministério de Louvor, então eu estou na adoração. Não, para mim a questão da adoração é um estilo de vida, né? Hum, Então vai muito além de você estar exercendo uma função, né? Porque nada, a questão de você estar no Ministério de Louvor, você está exercendo uma função dentro do corpo de Cristo, né? Mas uhum, isso às vezes é por um período só, né? Mas a questão de adoração, né? A cultura de adoração é um estilo de vida que vai influenciar toda a sua vida, né? Então, ela vai uhum, influenciar os lugares aonde você vai, ela vai influenciar, ela vai determinar, aliás, né? Ela vai uhum. determinar os lugares onde você vai, o que você fala, o que você assiste, ela vai determinar as pessoas com quem você se assenta, né? Para conversar e ter um Legal. tempo. Ela vai determinar e vai determinar a sua maneira de se vestir.
Então, assim, é uma cultura, né? Então, como tem a cultura brasileira, que tem uma maneira de se vestir, uma maneira de falar, um determinado tipo de música e tal, tal, tem a cultura do céu, né? Que é a cultura de adoração, né? A Bíblia fala que Uhum. 24 horas por toda a eternidade estão lá os anjos dizendo santo, santo, santo. Então, é uma cultura de adoração. Então, é você nada mais do que você trazer para a terra aquilo que acontece no céu. Esse é o meu entendimento, né? Muito bom. E entendendo muito legal isso aí que você falou, e eu também compartilho do mesmo pensamento, mas vamos afunilar isso Aham. para ministério de louvor. Então vamos começar a pensar sobre isso nessa questão de, por exemplo, eu tenho uma cultura de adoração na minha casa, na minha vida. E como que isso reflete dentro do ministério, você acha? Na Bom, antes da verdade, gente falar sobre isso, fala um pouco do comecinho lá. tá. Quero saber quando é que você... Ah, é. Bom, para quem já, né, me conhece ou para quem já ouviu eu falar alguma coisa a respeito de testemunho de vida, né? Então, assim, eu cresci num lar cristão, onde praticamente todos os tios, todos os primos tocam alguma coisa ou cantam, praticamente dos dois lados, meu pai e minha mãe, né? Uhum, Ou são pastores ou missionários. Então, assim, a gente já tem esse contexto, eu já tenho esse contexto desde que eu nasci, no caso, né? E por, por então, assim, com 15 anos eu entrei para o Ministério de Louvor, porque na verdade não tinha, vamos dizer, não tinha ninguém, né? Claro que eu tinha essa aham, influência da música na minha casa e tal, mas falar a verdade, assim, começou porque não tinha ninguém, então vamos, né? É, e com 17 anos eu me tornei, então, líder pela primeira vez do Ministério de Louvor da igreja onde eu estava. E já, claro, se passaram muitos anos, então até falei isso nesse final de semana, eu estou mais de 20 anos aí no Ministério de Louvor. E passa aham, um tempo, passa um determinado tempo, você começa a entrar no modo mecânico. Porque assim, uhum, você já entende mais ou menos canções que uhum, naturalmente você sabe que a igreja vai entrar melhor, que a igreja vai chorar. Você sabe notas que fazer, né, no momento de um espontâneo. Então, uhum, você acaba entrando no modo automático, né? E eu acho que isso acontece com todo músico que já está há um tempo, sabe? Porque você já aprendeu como fazer. Só que daí entra a questão da dependência, né? Então, no início, né, a gente está aquela ansiedade, aquela preocupação, será que vai dar certo, será que não vai? Depois de um tempo que você pega uma certa experiência, se você não se policiar e não tomar cuidado, você vai na sua força e não na força que ele uhum, chamou. Então, daí você precisa rever, na verdade, conceitos que você tem a respeito do que é estar no Ministério de Louvor, né? uhum, Então, eu acho que eu tive esse clique quando eu percebi que, nossa, tá fácil, não tenho uhum, mais aquele frio na uhum. barriga. Nossa, Entendi. acho que tá ok, acho que eu já sei como fazer, sabe? Uhum, Então, aí, eu acho que esse clique veio. Não, peraí, tá errado. uhum, muito bom. Então poxa, é bem isso mesmo, né? Tem coisas que a gente sabe que funciona, né? Exatamente. Sabe que bom, a gente percebe isso, por exemplo, quando tem que trocar uma música em cima da hora, né? A gente vai escolher a música que a gente sabe que a igreja conhece, né? Exatamente. A gente já é, já é, já é natural, né? Sim. Mas como a gente pode identificar isso, você acha? Por exemplo, porque tem pessoas que parece que fazem muito mais fácil que outras. Mas você acha que esse é um filtro? Ou um único filtro para medir isso ou não? Não. Eu acho que, por exemplo, tem pessoas que elas têm. Vou colocar aí o meu pai, tá? O meu pai, ele é um Aham. músico, ele toca de ouvido, né? Então, se eu chegar para ele hoje e falar, pai, eu preciso agora que tire essa música, eu passo para ele, Hum, ele vai tirar a música exatamente como ela é. Então, é uma facilidade que ele tem, uma aptidão. hum, Então, para ele fazer acontecer ali o momento,
Dá, porque ele tem uma aptidão natural, uma habilidade Uhum. natural, um dom natural, tá? No meu caso, já isso não iria acontecer. No meu caso, eu ia ficar tremendo, eu ia ficar, mas não é porque eu estou dependendo do Espírito Santo, é porque no meu caso eu não sei tocar muito bem direito, não sei tocar de ouvido, preciso de cifra e tudo mais. Então eu entendo que tem esses dois tipos de pessoas. Tem os que têm a aptidão natural, né, o dom de Uhum. Deus, e aqueles que não têm. Tudo bem. Separando aí, então, dentro desses que têm essa aptidão natural e dentro desses que precisam de cifra e tudo mais, é que eu acredito que cada um deve analisar, né, o Uhum. tanto que está dependendo do Espírito Santo. Porque, na verdade, é assim, Fábio. Eu sempre falei em um negócio e você daí acrescentou que ficou bem mais completo. Então, assim, eu sempre disse que o altar, ele revela o que você não tem. No sentido Uhum. de quando você não tem a unção, quando você não tem a vida com Deus, quando você não tem, o altar vai revelar, né? Porque Uhum. Deus, na verdade, ele abate, né, os soberbos, Deus abate os orgulhosos. E você me completou, você falou, eu entendo, né, eu já ouvi que o altar, ele revela o que você tem e escancara o que você não tem. Sim. E é fato, é Uhum. fato. Então, na verdade, assim, quando eu não busco ter uma cultura de adoração, como a gente falou do início, eu Uhum. prejudico todo o ministério de louvor. Eu prejudico, Uhum. eu prejudico. Alguma coisa vai ficar faltando ali, né? Eu sempre entendo o ministério de louvor como ombreando um outro, sabe? Então eu tô aqui de Uhum. ombro com você e você está de ombro comigo e nós vamos. Se um der uma Uhum. caída, a gente dá uma segurada, mas deu uma, sabe assim, deu uma enfraquecida em determinado ponto, né? Forçou de um lado a mais, né? Então, assim, na verdade, aquilo que o salmista Davi falou, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Então, assim, buscar isso, né? Buscar a motivação correta, buscar o porquê de eu estar ali, o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? A gente falou bastante sobre isso agora no final de semana, sobre a questão do orgulho, né? Então, eu Sim. acredito que é sondar o coração, sondar o coração. Uhum. O altar vai revelar o que você não tem, de fato. Muito bom, muito bom. Já começou quente, hein? Eita. É, é, é muito legal que você começou falando da cultura a respeito do. Você usou o exemplo de ser brasileiro, né? E tal. E você viver, por exemplo, se a gente se identifica como cristão, a gente precisa ter uma cultura que Cristo vivia, né? Uhum. Mas a gente sabe que, por exemplo, eu vou tentar sempre trazer para o contexto do louvor, tá? Uhum. Para a gente entender melhor. A gente sabe que no ministério de louvor, ou seja, em qualquer outro ministério, mas no caso nosso, que é o ministério de louvor, aparentemente parece que sempre tem culturas de adoração diferentes. Uhum. Não sei se você se consegue entender mais ou menos o que estou querendo dizer, mas parece que sempre existe uma pessoa que ela interpreta, às vezes, o que é adoração de um jeito, Uhum. ou outra, e a outra pessoa, às vezes, interpreta o que é adoração de outro jeito. E talvez as duas estão querendo viver uma verdade, uma cultura de adoração, mas com talvez percepções e talvez até mesmo respostas particulares de Deus diferentes, né? Eu não sei se você já viveu isso, porque, bom, para quem não sabe, você já liderou louvor muito tempo, né? Equipe, né? O pessoal do louvor mesmo, né? Então, não sei se você já se deparou com isso, mas como conciliar isso, você acha? Tipo, como trazer uma única cultura, uma cultura real, uma cultura saudável para o ministério, sendo que às vezes tem tanta gente com culturas diferentes que acredita nas suas culturas, com convicções. Fala um pouco sobre isso. Eu já lidei com bastantes pessoas, com vários tipos de pessoas, né? E você sabe que aqui no Japão é assim, né, Fábio? Que nem você era de qual igreja no Brasil? Videira? Você era da Videira? No começo do da minha conversão era da Vineyard. Fala. Vineyard, tá. Você Isso. era da Vineyard, você já passou em outro, porque natural.
Eu era Aham. cresci da Metodista, fui para Nova Aliança de Londrina. Cheguei no Japão. Quando você chega no Japão, você tem a comunidade cristã, vamos supor, quando eu cheguei no Japão era a comunidade cristã de Kamisso, que era lá de Ibaraki. Hum, Tinha assembleiano, presbiteriano, tinha batista, metodista, que éramos nós. hum, Por quê? Porque hoje, claro, nós somos da Missão Apoio, beleza, Missão Apoio é uma igreja grande, ok. Mas se não fôssemos, nós seríamos Igreja Videira Japão, né? uhum, Não, por exemplo. Então, eu sempre cresci com esse monte de denominações juntas, né? Nós hoje hum, somos Missão Apoio, mas nós já éramos de outros lugares também, certo? sim, Nós não crescemos na missão. A minha raiz nunca uhum, foi de assembleia, a missão é mais assembleia, né? sim, Então a gente tem né, uma base de assembleia. Então, assim, eu acredito que a Bíblia fala que o Espírito testifica em nós, né? A respeito daquilo que é fato, daquilo que é verdade. Então, por exemplo, como líder de louvor, hoje eu não sou líder de louvor, né? Mas quando eu uhum, liderava, eu precisava, eu entendia, como se diz? Eu entendia claramente a minha função. A minha função era dar direção. Dar direção. Então eu tinha uhum, que, com certeza, muito mais. É isso que eu espero de um ministro, é isso que, né, de um líder de louvor. Eu deveria muito mais jejuar, eu deveria muito mais me consagrar, porque eu estava dando a direção para um grupo, né, que estaria liderando uma igreja. Só que aí uhum, também, Fábio, eu entendo que existem dois pontos muito importantes, tá? E existe o ponto do eu lidero e eu dou a direção, e existe o ponto daqueles que estão sendo liderados também. Então, por exemplo, hoje eu sou uhum, liderada e é maravilhoso, é uma bênção. E eu entendo claramente que quem colocou os meus líderes de louvor hoje foi Deus. Então, se aham, eles estão ali, eles são capacitados para estar. E por mais que eu discorde de alguns pontos, o meu papel ali é ouvir uma direção e acatar aquilo com uhum, o meu coração e não só com a minha palavra. Porque o Senhor, ele olha o nosso coração, né? Então eu posso ele estar na uhum, hora falando assim, não, concordo, e por dentro falando assim, que bobeira, eu estou pecando, uhum, estou errando, né? Então, para mim, muito bom. sempre foi fácil na minha mente a questão de quem está acima de mim. Para mim sempre foi muito fácil, Uhum, né? Eu sempre deixei meu coração entender qual é a minha função. Minha função hoje, eu sou liderada, eu tenho líder de louvor, amém. Deus os colocou. E se for para sair, é Deus que vai tirar, né? Então, uhum, quando eu também liderava, eu tinha essa questão, né? Eu ouvia a opinião de todos, mas eu sabia que a pessoa que Deus tinha escolhido para estar ali naquele momento era eu. Então a palavra final seria minha, né? Então, entre essas duas pessoas, a que fala e a que recebe. E ambos têm que cuidar do uhum, coração. Ambos, né? E a cultura tem que ser, vou olhar para Cristo. Vou olhar para Cristo. uhum, E assim, sabe, Fábio? Por exemplo, eu como líder de louvor, tá? Quando eu era líder de louvor, eu sempre pegava muito na questão de vestimenta, roupa, uhum, maneira de se vestir. aham, Então, eu instruía, eu falava, eu explicava e eu dava um tempo para a pessoa entender, assimilar aquilo, orar, né, ver a respeito. Se depois de um tempo ainda continuava, eu já entendia que era meio que uma rebeldia no coração. Porque você está uhum, ensinando, você está explicando, você está dizendo, é para preservar tanto você quanto a igreja, né? Então, uhum, atitudes, Fábio, assim, que vão refletir uma rebeldia de coração. Vão refletir, né? Então, ambos têm que sondar o coração aí. Ambos. muito bom. Então a gente pode entender, basicamente, por exemplo, que talvez a minha cultura, a cultura que eu acho, precisa estar sujeita a uma cultura que esteja acima de mim, mesmo que eu não concorde, né? Alinhado. Precisa, precisa estar. Alinhado. E no, mas aí, por exemplo, é,
me veio isso agora. Por exemplo, na questão de canções. Se essa cultura choca com a questão das músicas que você acredita, se você acha que isso também cabe, por exemplo, poxa, eu não cantaria essa música, mas porque foi colocada eu vou cantar. Como que? Na Porque minha... talvez alguém, pelo menos eu gosto muito de prestar atenção na Aham, letra da música, né? E, bom, principalmente quando eu tava na Vineyard, na quadrangular, antes de vir pra cá, eu tava na quadrangular, né? Já tinha isso, mas muito mais quando eu tava na Vineyard, que era a questão da gente não cantar aquilo que a igreja não sim. acreditava, né? Então, a gente ia nos lugares, a gente tocava a Vineyard, né? Porque a gente era uma igreja Vineyard, então a gente não tocava outras Sim. músicas, só tocava as músicas da Vineyard ou uma outra que tinha a mesma essência ali e tal. Não chocava tanto. Então, assim, basicamente na minha cabeça, toda vez que eu ouço uma música, eu penso se eu Uhum, cantaria, né? sim. Eu penso, pô, será que eu cantaria, né? Por exemplo, eu tenho uma canção que eu escrevi que eu ainda não consigo cantar porque teologicamente ela não é o que eu acredito. Ah, E eu escrevi, uhum, entende? E eu aham, falo, cara, como que. Porque eu escrevi antes de ter estudado o que a música sim. falava. E aí eu falo, pixe, agora eu até preciso mostrar pro pastor e tal, pra ele dar uma olhada. Então acontece, não sei se isso acontece com você também. Mas como fazer em relação a isso? Eu acredito assim, ó. Se não está fora da Bíblia, se não é uma heresia, Aham. tá? Se não é uma heresia, às vezes é só uma questão de gosto musical, de maneira de Uhum. palavras que você não tem hábito de falar, né? Mas assim, é aquilo, eu tô falando então como alguém que não é líder de louvor e que não tem o poder, vamos colocar aí, a palavra Aham. certa não é, mas tem o poder de fazer uma lista, né, de músicas, do repertório, por exemplo. Se Uhum. aquilo não está, se não é uma heresia, se não é algo. Por exemplo, eu tenho alguns. Eu tenho receio com alguns grupos, né, que se dizem cristãos hoje, mas que, ao meu ver, eles vivem totalmente diferente do que eles cantam. Se eu Uhum. vou escolher um louvor, eu não vou colocar, né, para solar, para cantar, por exemplo. Se o líder coloca o louvor, né? E eu tenho a liberdade, porque eu tenho essa liberdade, a gente tem essa liberdade. Eu posso Sim. pegar e falar assim, olha, nesse clipe aqui eu achei que o fogo estava meio que vindo de baixo para cima, do que de cima para Uhum. baixo. Então, dá uma pensadinha Aham. aí, né? Só que assim, a decisão final é da pessoa, sabe, Fábio? De quem colocou o repertório. Uhum. Ser fiel no pouco, sabe? Qual é o meu papel hoje? Meu papel hoje é eu estou ali para ministrar junto com aqueles que definiram os louvores. Não é heresia, não é algo fora da palavra, tudo bem. Eu vou, ó, por exemplo, teve uma situação que, por eu não ter crescido na missão, na igreja que a gente está hoje, tem coisas Aham. que eu não ouvi de ensinamentos a respeito de louvor, que é uma questão Uhum. da missão, não é uma questão bíblica, ok? Uhum. E teve uma canção que eu, né, sugeri da gente estar cantando, e ela dizia uma, duas palavras, uma frase. É uma frase que ela tá totalmente dentro do contexto da canção, totalmente. Uhum. Porém, foi ensinado através de uma pregação que essa frase não era bíblica, mas no contexto Uhum. fazia total sentido. Eu Entendi. expliquei, né? Eu expliquei a questão, eu falei, olha, entendo a posição de vocês, mas eu quero colocar, isso está dentro do contexto. Mas amém, podemos tirar. Aí sugeriram, não, então vamos tentar mudar? Nós mudamos a última frase, que dizia praticamente a mesma coisa. Então, assim, Uhum. eu não achei aquela colocação deles, nossa, que colocação sem fundamento, boba. Não, porque eu entendi que foi ensinado de uma forma. Então, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Eu talvez até deixasse de cantar aquela canção, Aham. porque se não desse para mudar a última frase. Então, assim, eu acredito que, respondendo a sua pergunta novamente, não é uma heresia, eu cantaria. 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 Muito bom, cara. Legal. Legal. É interessante.
esse pensamento. Porque acaba, eu acho que entra muito também na questão de voltar aquilo que eu falei no começo, volta a ser a minha verdade, né? Uhum, Acaba não sendo uma verdade do geral, né? Então, uhum, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba deixando aquilo que a gente acha correto sim. sobressair a uma decisão. E muito legal, interessante isso aí Eu acho só que você um falou. ponto, né, Fábio? Por exemplo, tem canções que falam eu entrego tudo a ti, eu entrego tudo. É claro, Fábio, a gente não chegou num, sabe, num nível assim de Na realmente estatura de entregar Cristo. tudo, mas é o desejo do nosso coração. Então, Uhum, assim, eu não acho errado, eu, particularmente falando, eu não acho errado cantarmos coisas que nós desejamos. Ainda que sim, a gente não esteja vivendo, sabe? sim. Senhor, me leva Uhum, para o deserto, eu quero aprender com o Senhor. Ninguém quer ir para o deserto, mas nós queremos aprender com o Senhor. Então, assim, uhum, toda canção, eu entrego tudo, tudo é seu e tudo. Ele está atrelado a uma renúncia. Ninguém quer renunciar a nada, mas nós queremos uhum, ser como Cristo. Para ser como Cristo, nós precisamos renunciar. Então, eu acredito que sim. tem canções que, ainda que a gente não consiga viver hoje, é um desejo do nosso coração. E eu não acho errado a gente cantar Uhum. algo que é um desejo, sabe? Eu acho que também concordo, mas eu acho também que entra muito naquilo que você falou sobre você se sondar, né? Porque Aham. eu sei se hoje eu desejo de verdade, né? Uhum. Entregar tudo. Uhum. Ou se tem coisas que eu posso entregar e não estou entregando, Aham. sabe? Então, aí eu acho que é aí que entra esse critério. Então, tipo Sim, assim, se eu olho pra minha vida e falo, poxa, tem coisas que é fácil de eu entregar e eu não tô entregando. sim, Então eu não posso cantar, eu te entrego tudo, sabe? sim. Mas se Uhum. tem coisas que eu tô lutando e é muito difícil de eu entregar, e eu acho Sim. muito legal. Legal isso aí que você falou. É Elô, gente. Elô diferenciada, gente. Fala aí. Fábio, separa. Eu tinha que dar uma zoada, né? Não podia ele passar, né? Eu tava esperando essa live. Ô, Elô, agora a gente mudando, continuando aí nessa questão de cultura de Sim. adoração, bom, todo mundo sabe, é uma característica muito forte sua, é a questão de músicas de adoração mesmo, né? Uhum. Você, eu não me lembro de, bom, eu tô na igreja há 3 anos, eu não me lembro de ter visto você cantar nenhuma celebração Só em duas até três, hoje. é, em 3 anos. Então, é, eu acho que você tá assim mais com o coração mais voltado para essa questão da adoração, da música. Tem uma palavra que me fugiu, esqueci agora a palavra. Talvez eu lembre. O TDAH veio forte aqui. Mas nessa questão de cultura de adoração, como que você pensa sobre quando você vai montar um repertório? Como que você constrói isso? Porque você, bom, eu não sei se você pensa sobre isso, eu acredito que sim, Uhum. mas o período de louvor como um todo precisa ser uma Uhum. construção, né? Então você precisa querer chegar num lugar ali. Então, por exemplo, você quer falar sobre cura, você vai tentando construir, levar a igreja a entender sobre aquilo, Sim, né? Você pensa sobre isso também, assim? sim. Na verdade, voltando a falar, né, para quem não estava aqui, não sou líder de louvor da igreja local, né, mas Uhum, tem coisas que eu cuido, né, como culto de oração, rede jovem e tal, algum evento que a gente faz para fora, beleza. sim. Aí nisso que entra a questão de montar no repertório, né? Eu Uhum. acredito que é assim, Fábio, o repertório ele exige uma sensibilidade do ministro, do O líder. Felipe falou worship. Worship, eu sou worship raiz, Felipe, eu sou. É, por exemplo, você tem que entender, primeiro, o que aquele culto está pedindo. Então, vou te Hum, dar um exemplo. Amanhã nós temos um culto de mulheres que é florescer, renascer, tal, tal. Eu vou montar um repertório que vai levar as mulheres a entenderem o que elas estão fazendo ali. uhum, Então, quando eu vou montar um repertório, eu tenho que entender aonde eu estou indo, né? O que aquela igreja vai estar pedindo naquele dia, né? Eu tenho que entender, na verdade, sim, é sensibilidade.
Porque, por exemplo, Sensibilidade. sensibilidade. Porque, por exemplo, por mais que eu cante, né? Vamos supor, você coloca sei lá, Maravilhosa Graça, falou sobre a graça de Deus. Eu vou falar sobre, coloco um louvor sobre cura. Ok. E se precisar eu colocar um louvor sobre família no final, eu não acho que seja errado e nem que fuja, desde que você saiba conduzir a igreja, você tire ela do lugar da cura e você leve ela para a cura na família, por exemplo. Daí você consegue fazer como se Entendi. fosse um rio, assim, sabe? Aham. Então, a Bíblia mesmo fala que nós somos, né? Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, você vai, né? Você não ouve nada, mas você está indo. Então, é isso. O ministro de louvor, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Eu nunca vejo um culto como apenas um dia. Eu vejo como a oportunidade da eternidade de alguém ser transformada. Então, eu encaro todos os cultos, todos os ajuntamentos, tudo, eu encaro como, meu Deus, hoje ela tem a oportunidade de definir onde ela vai passar a eternidade dela. Quando a gente tem essa consciência, a gente não coloca louvores só porque tem que colocar. E eu acho que muito mais do que ter também, sabe, Fábio, hoje são esses 3 louvores e acabou. Às vezes, tá? Eu não vou dizer que o Espírito Santo te disse na hora. Não. Ele estava te dizendo durante a semana e você não entendeu que era um outro louvor. E você deixou aquela da lista. E na hora é algo tão forte, tão forte, tão forte. Eu acredito que nós temos, sim, a liberdade de trocar o louvor. Eu acredito total, total. Sim. Não porque o Espírito Santo falou aquela hora. Não. Porque meus ouvidos não estavam atentos durante a semana para o que ele estava me falando. E ali na hora teve misericórdia, abriu meus ouvidos e ok, gente, nós vamos tocar uma outra. Depois você se resolve com o grupo de louvor, porque eles vão ficar muito bravos com você. Mas assim, na função de definir repertório, o Senhor colocou na sua mão. Na sua mão. Então, se você não fizer aquilo que ele está pedindo para você naquele dia, ele vai cobrar da sua mão. Ele não vai cobrar da mão do tecladista, da mão do baixista, ele vai cobrar da sua mão, que está liderando aquele grupo naquele dia. Por quê? Porque eternidades são definidas ali naquele dia. Então, o repertório exige sensibilidade, muito mais do que modismo, né? Muito mais do que... Não, é uma construção, como você falou, e precisa ter sensibilidade. É muito louco porque... Bom, eu não sou o cara que mais escuta, assim, worship e tal, né? Embora eu esteja me convertendo, né, a worship, mas porque... Bom, tem uma galera vindo aí, tá bem legal agora. Sim. Mas... Quando você manda, né, a escala de quarta lá e tal, e aí eu já sei o dia que eu vou, então eu já começo a pensar e tô sempre lá no meu trabalho. E acho que na primeira, cara, Deus já me pediu pra cantar 2 canções, porque eu falei, mas eu nem ouço essas canções, né? Eu conhecia, já tinha ouvido, mas eu não, tipo, Quebra o Meu Vaso eu cantei, eu nunca parei pra ouvir assim, Sim. sabe? E são músicas que é muito mais difícil você ouvir uma música que você não gosta, né? Por disciplina, né? E aí eu coloquei a música a semana inteira, a semana inteira, a semana inteira ouvindo. Cara, assim, chegou, acho que no dia, assim, de eu ir pra igreja, a música já tava dentro de mim, assim, sabe? Sim. Eu já tocava em casa, assim, eu falava, meu Deus, já sentia vontade de chorar. Sim. Porque realmente é isso que você falou, tipo, talvez se eu fosse escolher, eu escolheria outra canção que eu gosto, né? Que pra mim é gostoso tocar, é gostoso cantar. Mas eu tentei fazer esse caminho, né? Tentei fazer esse caminho e esse caminho, Deus não queria uma canção que eu gostava, né? Deus queria uma canção que a igreja estava precisando, ou que aquilo que eu queria ali, que eu entendi que o Senhor queria construir para a igreja. E pode falar. Teve uma vez, eu acho até que você estava no louvor esse dia, eu não me lembro. Foi na Rede Jovem e eu acordei, eu sonhei, eu ia liderar o louvor nesse dia da Rede Jovem
E eu sonhei, no meu sonho tocava uma canção da Lu Meu Pídio, que eu nunca tinha ouvido, nunca. Eu acordei e falei pro Lincão, sonhei com uma música e é para nós tocarmos hoje na rede, hoje na Rede Jovem. Ou amanhã, era uma coisa assim, era, tipo, assim, era muito próximo da Rede Jovem. E ele falou, o quê? Eu falei, sonhei, eu preciso ver que música é essa. E comecei a procurar. Eu não sou de escutar no meu vídeo, não é algo que está no na minha playlist, né? Aham. E comecei a procurar. A hora que eu coloquei, é algo maior. A hora que eu coloquei, eu falei, essa. Essa é a música que estava no meu sonho. Então, assim, eu entendi Caramba. claramente que o Senhor ia liberar algo no Uhum. momento que essa canção fosse tocada. Sabe? Não é apenas uma canção. Toda Sim. canção, ela carrega uma unção. A canção, ela carrega algo que quebra, que restaura famílias, que cura, que traz libertação, toda a canção. Então, foi algo Uhum. interessante. Eu ainda falei pro pessoal, falei assim, gente, eu sei que tá muito em cima, me desculpa, ainda bem que as notas eram bem facinhas, me desculpa, mas nós vamos tocar ela e Deus vai fazer algo grande. E realmente foi algo assim tremendo que Deus fez naquela rede jovem, sabe? Então, eu estava como líder de montar o repertório, de fazer. Eu poderia dizer, não, mas espera aí, o pessoal já treinou, já ensaiou. Não, não dá. Mais do que sacrifício, ele quer obediência. Então, Hum. E eu acho que isso também gera. Eu acho que para quem está na equipe e vê isso acontecer, ao invés de gerar uma revolta, gera mesmo um senso de, cara, se Deus deu, então a gente precisa fazer aham, isso, né? aham, Eu acho que, pelo menos é isso que eu acho que gera, né? Porque sim, quando você escuta de alguém, poxa, Deus pediu para mudar, não tem como você, sim, você ficar bravo, você tem que ficar bravo com Deus, né? Não tem jeito. Então você fala, não, então sim, vamos fazer, né? sim. Sensibilidade, essa é a chave. Legal. Então, vamos pensar nisso num ministério que outras pessoas lideram o mesmo período de louvor. Como a gente faz isso? Como a gente constrói isso? Vou dar um exemplo. Dá porque eu não No, entendi. por exemplo, quando você vai montar um repertório para você ministrar, se você escolhe todas as canções, você consegue construir algo, né? Aham, Agora, se você tem 5 canções e 5 pessoas ministram 5 pessoas diferentes, uhum, às vezes gera outra construção, né? sim, Quando eu fiz o seminário de louvor, a nossa igreja, ela tinha essa questão. Então, por exemplo, quando ia ministrar, se ministrava 5 músicas, ministrava 5 pessoas uhum, diferentes, né? Nunca uma pessoa ministrava o louvor e tal. A primeira coisa que a gente aprendeu foi que isso não que era errado, não tem nada a ver com estar errado, mas isso era prejudicial exatamente para essa construção do período de louvor. Então lá eles ensinaram a questão de ter pelo menos dois, né? Então, por exemplo, no culto era no máximo 2 pessoas que lideravam. E essas 2 pessoas elas tinham que se conversar durante a semana e chegar numa conclusão única, uhum, né? Mas assim, várias vezes, várias e várias vezes, eu mesmo já liderei o período todo, aham, né? E outra, tinha as meninas também lideravam, o pastor que liderava também liderava o período inteiro, várias e várias vezes. É, e, tipo, o pessoal que era do back ia pro back e tal, mas não ficava essa troca de pessoas para cantar. E eu vi isso na prática melhorar muito, né? Melhorava na questão de liderar o período na parte prática, né? Porque quando você vai liderar a canção, normalmente a tonalidade é igual, aham, né? sim, Ou são próximas. Você está concentrado numa pessoa só, né? Tem vários aspectos que facilita muito para a banda ali, aham, né? Então ajudou muito nessa questão, mas também ajudou muito nessa questão de a gente sentia que a igreja estava respondendo muito melhor. É... Bom, o que você acha? Já acha que isso tem a ver ou não? Como que olha, você vê? hoje eu vivo uma realidade que
Cada louvor é ministrado por uma pessoa, né? Mas a maior parte da minha vida eu vivi uma realidade onde uma ou duas pessoas apenas ministravam louvor, né? Fazia essa parte. Então, eu acredito que é assim, Fábio. Quem me conhece sabe, né? Eu tenho que me policiar muito para não ficar ministrando e falando e tal, tal, tal. Tem que me policiar muito, muito. E, sinceramente, eu não acredito que todos os louvores precisam ser ministrados. Eles podem ser apenas cantados e deixa que o Espírito Santo faça todo o resto. Se for assim, eu acho que não tem nenhum problema. Flui, sabe? Acontece, flui. Eu acho que a grande dificuldade é se a gente colocar na cabeça que nós temos que ministrar. De ficar falando. Mas aí, no caso, seria uma pessoa só escolhendo? Porque no contexto que eu tô falando, se cada um escolhe a sua própria canção. Tá. Que era o que acontecia com a gente. Então, tipo assim, eu escolhi a minha porque eu gostava daquela. Entendi. Outro escolhia aquela porque gostava, outro escolhia outra. E às vezes dava certo, mas às vezes, tipo assim, era restitui e remove a minha pedra na outra, sabe? Então, cai a fogo Me e dá a pedra manda e solta chuva. a pedra, né? Entendeu? Então, mas aí eu Deus ficava assim, ó, gente, eu mando fogo ou mando a chuva, o que eu faço, né? É assim, ó. Aí eu vou jogar essa bola pro líder do louvor. Vai ter jeito. Sabe por quê? Porque ele me deu o poder de escolher. Entendi. Ele me deu. Então, quando eu liderava, nunca a pessoa escolhia. Nunca. Todo esse tempo, eu montava a lista e eu falava, você pode. Você pode. Eu pensava na pessoa, não, Fábio vai solar isso aqui. Fábio, você pode? Porque às vezes você vai falar, não, Elô, não posso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, eu vou ter que jogar essa bola aí pro líder de louvor que me deu a total autonomia para escolher. Porque nada, Fábio, eu vou escolher com base naquilo que eu tô vivendo, naquilo que eu estou sendo ministrado essa semana. Fica mais difícil, né? Sim. Aí, fica mais difícil para o líder também montar a escala, montar o repertório. Por exemplo, quando me pedem canções, né? Eu mando 2 ou 3. Sempre. Eu sei que eu vou solar uma vez no mês. Eu mando 2 ou 3. Eu falo, aqui você acha que encaixa para essa semana. O que você quiser, você coloca. E eu ainda falo assim, se você também quiser colocar uma outra, pode colocar, só me avisa. Porque não é fácil você liderar dessa forma. Cada um tá vivendo um contexto diferente. E na hora ali... Então, eu vou ter que jogar essa bola para quem me deu a liberdade de escolher. É por isso que quando a gente começou a adaptar isso, a gente tinha como era no máximo 2, essas 2 pessoas precisavam ter um tempo junto ali sobre isso. Sim. Né? É porque a nossa igreja já pensava diferente, cada um escolhia a sua canção mesmo, né? Era assim. Só que quando isso mudou, a pessoa continuou escolhendo a canção, mas pensando no culto, não mais pensando nela. Né? Então, tipo assim, eu sentava com você e falava, cara, eu pensei nisso, e você? Eu pensei nisso. Não tinha nada a ver, então vamos encontrar um caminho aqui. Sim. Né? E às vezes, por exemplo, era 4 músicas, às vezes eu ministrava uma. Sim. Cara, eu tô sentindo, então, era porque era pra ser 2 e 2, mas não, eu acho que tá mais pra você. Então, ministra 3, eu ministro uma, sabe assim? Tinha essa troca de informação mas ali vocês antes de passar. escolhiam e vocês designavam, certo? Sim. Era isso? Então, aí fica mais fácil para quem tá liderando, para quem tá montando repertório. Quando me dá liberdade, a minha escolha complica para quem tem que montar o repertório. Né? Então, eu acho difícil trabalhar assim, Fábio, falar a verdade. Eu acho difícil. Se eu fosse liderar alguma coisa, é difícil. É difícil. Né? Muito bom. Eu acho que dos 2 jeitos acaba sendo difícil, né? Quando você tem que montar, né? Porque, querendo ou não, sempre vai ter isso que você falou. Acaba tendo um viés daquilo que você gosta, que né? No momento. Daquilo que você está vivendo. Então, às vezes, se eu sou o líder e eu vou escolher uma música, eu vou pegar as que eu acho que cabe para você cantar, mas sempre também um pouquinho vai estar de uma pitada. Sim. Cara, eu gosto quando a Elô canta essa, Isso, né? Aquela... isso.
Exatamente. Difícil, né? Isso é difícil de estabelecer. Ainda bem que não sou eu que faço isso. Mas nossa função é ajudar, né? Então, vamos ajudar e em momentos É. que a gente vê que, sabe, não, eu acredito que essa canção com essa é uma redundância. Você está falando a mesma coisa nas duas canções. Você Hum, saiu de hum, uma coisa, você está entrando em outra que fala a mesma coisa. Sabe? Eu não gosto da ideia de assim, vou criticar sem levar uma solução. hum, Levar sempre uma solução. Porque se a pessoa está fazendo algo que ao meu ver, tipo, meu, pode melhorar. É porque para ela aquilo ali é o melhor. Às vezes ela tá até tentando mudar, mas ela às vezes não entende, não consegue, assim, precisa de uma ajuda. Você chega e você uhum, dá um toque, aquilo ali pode ajudá-la, sabe? Ou não, aquilo ali ela vai falar muito obrigado, mas a direção que eu tive foi essa, e amém, tá tudo certo. sim. Né? Não tem problema, mas eu acho que o nosso papel sempre é. Porque mesmo que tenha essa diferenciação, o líder que separa o repertório e aquele que vai cantar e teoricamente vai obedecer, a gente é um grupo. A gente é um grupo. Se a escolha do Hum, repertório está um pouco fora, a gente que está abaixo vai sentir. Se a gente que está abaixo faz alguma coisa que vai prejudicar o grupo, o líder vai sentir. Então, assim, a gente é um grupo, independente da hierarquia que está sendo acontecida ali na hora. É um grupo, é uma uhum, família, é um corpo, né? Então, lembrando que a gente está exercendo só funções. Tem a função que é o líder de hoje. Hoje ele é o líder, amanhã ele pode não ser. uhum. Então, a função dele é essa. A gente tem que estar dando suporte, ajudando, né? Muito bom. É, bom, tem uma outra coisa que eu queria conversar, bem legal. Bom, Manda. o... no meu entendimento, ou pelo que eu aprendi todo esse tempo, a gente, por exemplo, a gente está falando nesse contexto, a gente está falando sobre o líder de louvor no contexto da pessoa que lidera o grupo todo, né? Mas, quando eu tô lá em cima no altar, e por exemplo, a Elô vai ministrar o louvor, naquele momento ela passa a ser líder do líder. Então, vou talvez explicar melhor. No nosso no contexto que eu vim, era muito comum a pessoa que vai liderar o período de louvor, ela conduzir todo o ensaio. Hum, Então, por exemplo, às vezes o líder, no caso do nosso líder lá, era o pastor da igreja, né? uhum. Então, ele ia para o ensaio como líder, ele era o líder de louvor, né? Então, ele ia, mas ele também era o pastor da igreja. Só que quando ele delegava o período de louvor para alguém, essa pessoa era o líder de louvor. Então, ele não ia, ele ia. Então, nós sabíamos que quem estava liderando aquela pessoa, ela não era o líder de louvor da igreja, Sim. mas ela era o líder do dia, ela era o líder do período de louvor. Uhum. Isso facilitava e ajudava muito, pelo menos, assim, na questão de você saber a quem você reportar naquele momento. Então, quando o pastor não estava, a gente sabia que tinha alguém que estava representando, ou quando o líder não estava, Sim. a gente sabia que tinha alguém que estava representando. E mesmo se ele tivesse, na canção daquela pessoa, era ela quem direcionava, tipo, questão de arranjo, como ela queria fazer, como que ela não queria fazer. É... Você acha esse um caminho legal para se trabalhar? Você acha que, não sei se você já trabalhou ou soube de alguém que trabalhou assim, mas essa questão de ter essa, não é uma troca, mas de ter de delegar, né? De colocar alguém e deixar essa pessoa fazer na confiança de que todo o ministério vai estar servindo. Então, por exemplo, eu no teclado, no caso na nossa igreja, eu toco teclado, né? Então, eu tenho claro na minha cabeça que eu não posso aparecer mais que a voz de quem está ministrando. Isso é claro para mim. Então, tipo assim, além de eu estar ministrando o coração de Deus, ministrando a igreja, eu tô também servindo quem está ministrando. Uhum. Então,
a gente aprendeu que a função da banda é essa, é servir. Então, a gente foi lá em Toyota acompanhar você lá, né? Você foi convidado, nós vamos te acompanhar. Nós vamos te acompanhar. Nós ficamos um grupo. Tô brincando, viu, gente? Eu pego no pé dela. Não que a pessoa já vai ver, já vai achar que... a gente foi lá, mas assim, também, é lógico, a gente foi como um grupo, eu sei, apesar da brincadeira, mas também na minha cabeça funciona assim. Uhum. Poxa, eu sei que apesar da gente ser um grupo, a gente foi convidado como grupo, querendo ou não, a pessoa que estava comandando aquele grupo era você. Então, eu estava ali para servir você com o teclado. Uhum. Então, eu servia você com o teclado, nós dois juntos servia a igreja, né? Bom, eu não sei como que você vê sobre isso. Dá certo? Você acha que não? Você acha que dá certo só no Brasil? Não, eu acho que dá super certo. Mesmo porque, assim, se eu estou delegando alguém, né? Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Não posso colocar Hum, qualquer pessoa hum, para fazer um papel uma função tão importante, né? sim. Então, eu sempre digo, né, para os jovens que estão na rede jovem, tá? Então, eu cuido diretamente da rede jovem. Uhum, Sempre digo para eles assim, olha, vou colocar vocês aqui para tocar hoje e tal, mas assim, entendam, tá? Eu tô aqui as pessoas estão vendo vocês, elas estão vendo eu. Por quê? Porque se eu coloquei vocês aqui, as pessoas sabem que então vocês são de confiança para mim. Então, uhum, se tiver que dar tiro em alguém, eu sempre falo assim, se tiver que dar tiro em alguém, vai dar tiro em mim, que eu tô na sua frente. Eu tô na sua frente. aham, Então, tomem cuidado, mas assim, façam o que tem que ser feito. Tenham liberdade. Então, eu sempre, né, falo assim, Yasmin, faz como você pensou em fazer essa canção. Ela pode mudar toda a ordem da canção, do louvor, mas é a uhum, direção que ela teve, né? Então, assim, eu tenho que entender para que eu estou delegando as coisas. E depois, e se eu entender isso daí e tiver bem claro na minha mente, eu acho que super funciona. Super. legal. Você divide um pouco a carga, você, né, equilibra um pouco. E outra, você dá liberdade para a pessoa que você deixou estar ministrando naquele dia fluir, Uhum, fluir, né? Então eu acho super válido. Eu acho horrível, Fábio, a questão de centralizar tudo em alguém. Eu acho hum, horrível, horrível, sim. horrível, horrível. Eu, por um tempo, eu vivi num contexto assim, aonde tudo tinha que ser em volta de uma pessoa, e eu trouxe isso para mim. Uhum, Como se o louvor só acontecesse se eu tivesse, e só. Que absurdo, que loucura. Então, quando eu entendi essa manipulação na qual eu vivia e estava fazendo sobre as pessoas com quem eu liderava também, eu falei, não, meu Deus, que absurdo. Então, assim, você começa a delegar, você fala, não, o centro é Cristo, o centro é uhum, Cristo, né? Então, delegar é muito bom. É muito bom. muito bom. É isso aí. Delegado é bom. Isso funciona, cara. Isso é bom. Deu muito certo isso. Dava muito certo. Também acho. E também, querendo ou não, isso gera mais relacionamento, né? Porque aí você tem que, querendo ou não, às vezes a pessoa que você teve um atrito na semana passada tá liderando Uhum, naquela semana e você tem que ir ali, uhum, né, e conversar e trocar aquela ideia e tal. sim. Muito legal. Poxa, é... bom, eu sempre deixo uma pergunta pro Ai, meu final, Deus. né? Uma perguntinha assim, né, Ah, relacionada ao que a gente tá conversando e, bom, a gente basicamente falou bastante sobre essa questão. Eu acho que tudo, eu tenho umas anotações aqui, então acho que tudo que a gente falou está dentro de ter uma cultura de ah, adoração, né? De você, eu acho que trazendo desde quando você começou a falar que a cultura faz parte usando o exemplo do brasileiro, né? Nós somos brasileiros, então nós temos a cultura, o japonês ele tem a cultura dele, então isso tudo faz parte. Então Jesus ele também delegou, né? Então a gente falou sobre sim. isso. A gente falou sobre saber escolher, saber montar um repertório e, poxa, bem legal. Pelo Espírito Santo, né? Então, eu queria
perguntar para você sobre o tempo para estar num lugar de serviço. E a gente pode estabelecer aí a questão do Ministério de Louvor ou não, ou se você quiser falar de um contexto geral da igreja também, dá jogo, né? Porque quando eu me converti, eu era velho, no sentido assim, já homem, Uhum. mas menino na Sim. fé, né? E eu cheguei na igreja, eu me deparei com pessoas de 16 anos que tipo assim, olhava para mim, eram meninos, Uhum. mas eram homens na fé, Uhum. entende? Só que também já me deparei com o contrário, já vi pessoas que foram colocadas e ainda eram meninos na fé, e isso atrapalhava muito a questão do relacionamento, atrapalhava muito a questão de o quanto você pode contar com a pessoa, o quanto você não pode contar, o quanto você pode chamar atenção ou não, quanto você pode exigir daquela pessoa Uhum. ou não. Uhum. Só que, e a minha pergunta está nisso, na nossa igreja, e eu acho que isso não é, na nossa igreja, eu digo no passado, tá? Uhum. Eu acho que isso não é algo de todas as igrejas, mas de uma grande parte das igrejas do Brasil. Todos os cultos não são iguais, no sentido Uhum. de níveis, Uhum. né? Então, para mim, por exemplo, para mim tocar num domingo, de ceia ainda, cara, levou tempo. Levou tempo. Eu não podia usar minha pastinha. Sabe que você lembra daquelas pastas Com pretas que você certeza, colocava as com folhas? certeza. Nossa, As folhas assim, entreguei minha é, idade. É. com certeza. Então, eu fiz uma pasta, era assim, ó, cheia de. E eu destruí aquelas pastas de tanto tocar, Uhum. porque eu não podia usar no dia, assim, sem Uhum. choro. Então, assim, eu comecei no culto no lar, né? Aí fui pro culto de jovem. Todo esse processo que Exatamente. tem uma etapa para você cumprir. E você acha que existe essa diferença de culto nesse sentido? Você acha que, pois, tem pessoas que precisam estar em cultos. É que é difícil a gente falar cultos menores, porque às vezes talvez quem vai ouvir acha que a gente está Sim. falando de espiritualidade, mas não Uhum. nesse sentido. Eu tô falando da pessoa conseguir O responder aquilo que alcance o culto o está pedindo. alcance que aquele culto vai ter, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Aquilo que o culto está pedindo, se a pessoa consegue responder. Eu acho que eu contei no carro para vocês, né? Eu já tive experiência de estar num culto que eu sabia que não era para mim estar, assim. Eu sabia que eu não estava fazendo nada Sim, ali. Não estava contribuindo nada e até atrapalhando. sim. É, Bom, na época que você liderou, você tratava sobre isso ou não? Cara, é que assim, eu liderei em duas igrejas, né? Hum, Uma era muito hum, pequena, então éramos nós. Era um baterista, um violão, um baixo, não tinha essa rotatividade. hum, Não tinha. hum, Então, essa é um contexto que eu vivi. O outro foi numa igreja onde nós tínhamos dois grupos de louvor, né? Eu vejo assim, sabe, Fábio? Assim como eu não vou colocar a Sarinha, né? Para, sei lá, ir sozinha agora fazer uma compra no mercado, que ela não tem maturidade, ela não tem discernimento do que é ainda o certo, do que é errado, ela não tem uhum, vivência. Eu não vou fazer isso com ela. Ela é uma criança, dando um exemplo de ela ir para um mercado. Pode acontecer coisas no meio do caminho que vão trazer medo nela, pela falta de maturidade. Trazendo isso para o contexto do Ministério de Louvor, eu acredito que errar, nós sempre vamos errar. No sentido assim, uhum. hoje eu vou errar aquela canção, hoje eu vou esquecer Sim. aquela música, hoje eu vou com uma roupa que, pô, vão falar de mim. Uhum, Você vai. A função nossa que já está um pouco mais, né, tempo no ministério é preservar os mais novos para que eles muito bom. possam ser cuidados antes de ser lançados para a batalha, porque
eles têm que entender que no Antigo Testamento o povo ia para a batalha, quando Deus mandava, eram os tangedores que iam, não eram os Uhum. soldados. Então você está no grupo de louvor, você não está para tocar para pessoas, você está para tocar o céu, você está para tocar em Tá pra regiões guerrear, onde né? os demônios estão ali na mente das pessoas, né? Uhum. Então é uma questão de você preservar, né? A Bíblia fala sobre os neófitos, né, que são os novos na fé. Então assim, Uhum. por que você jogá-los num lugar de batalha? Eles vão morrer. Eles vão morrer. E tem também a questão de guardar o coração. Porque nós falamos sobre isso um pouquinho no final de semana. Uhum. Infelizmente, a questão do orgulho derruba muitos, né? Então, eu sou da opinião de que você chegou na igreja agora, você vai tocar, você quer? A célula é o lugar para você. Você Uhum. está crescendo um pouquinho mais? O culto de oração, que vai 10, 15, 20 pessoas, sem holofote, um violão, um teclado quando tem, uma bateria, o seu lugar é lá. Porque é ali que a gente vai, né? Se fala sobre separar homens e meninos. Não, ali você vai separar músicos e adoradores, Uhum. tá? Então, assim, em lugares onde não há holofotes, a gente separa músicos e adoradores. Então, eu sou dessa opinião. Graças a Deus casei com alguém que, tipo assim, é bem rígido nessa questão de vai colocar no grupo de louvor e tudo mais. Então, assim, a gente não pode ser religioso. Não Uhum. pode ser religioso. Mas se a gente tiver um coração, a Bíblia fala, nós que somos mais velhos temos que tratar os mais novos como irmãos. Como filho, como irmãos, perdão. Como irmãos, né? Então, assim, vamos cuidar deles. Não dizendo assim, não, você não está preparado, você tem que ler mais a Bíblia. Não, se a gente falar isso daí, a gente está sendo soberbo. A gente tem que Uhum. dizer assim, olha, eu vou cuidar de você porque o louvor, ele parece que é só tocar uma música, mas não é. Louvor é uma batalha. E enquanto você não entender isso, vai ser um problema. Então vamos te preparar? Louvor é uma batalha. Tá. E se alguém que tá vendo essa live e às vezes só tem a pessoa novinha que chegou agora e tá precisando muito, porque esse é a maior, é uma linha muito fina, né? É uma linha muito fina, porque talvez a gente acaba, bom, com certeza, pelo menos eu posso falar por mim, talvez eu acabo nivelando pelo meu contexto. Então, se eu não for, o Vander vai por a Paula. Então, não vai faltar um teclado, né? Sim. Então, e se outro não for, coloca outro no violão, você vai pro violão. Então, a gente tá num contexto que é fácil Sim. trocar, né? As peças, né? Você coloca e o culto acontece. Mas eu já fui em igrejas que, cara, é só um violão, Sim. né? Só alguém Aham. tocando violão. E nesse contexto, nesse lugar, como encontrar esse, esse, essa espera? Como encontrar esse caminho? É aquilo Difícil? que eu falei. Eu fui de uma igreja onde tinha só um violão, um teclado, uma bateria, não tinha. Esse era o grupo. Sim. Meu pai teclado, eu violão, minha irmã baixo, meu irmão bateria e tinha mais um baterista que às vezes revezava. Era isso. Era isso. E quem solava? Eu e meu pai, né? E uma outra irmã que depois foi aumentando. Mas eu Aham. entendo que assim, Fábio, quando naquele seu contexto, se há um coração de servo, sabe? Eu quero Uhum. servir. Senhor, eu comecei agora, mas estão precisando, tal, tal. Se há um coração de servo, Deus derrama graça. Deus derrama uma graça ali que as coisas vão acontecer. E se eu ver que ele tá meio, sabe assim, fraquinho na fé, eu vou lá e ajudo e tal. Hum, Então, eu também vivi esse contexto, né? Que era esse grupo de louvor de 5, 4 da minha família. sim. E não que a gente queria, mas porque não tinha gente. Uma igreja de 20 pessoas. Ficamos por Uhum. anos, 20, 30 pessoas, né? Então, eu acredito que tem que se entender o contexto, né? Tem o contexto de igreja pequena e tem o contexto de igreja grande. Igreja grande, Muito vai bom. tocar na cela. Igreja pequena, você vai tocar na cela, no culto de seis, você vai tocar no batismo, você vai tocar. Tem você. E o Senhor vai te capacitar e ok, Deus tem uma graça. Até levantar Uau. outros, Muito até, bom. Muito né, bom. para ajudar e tudo mais, né? Muito bom. Pensa exatamente assim, cara. Muito bom.
Bom, você quer falar um pouquinho aí sobre composição? Como é que você tá seu tempo aí? Mais Fala aí. 5 minutos, que a galera tá lá embaixo, eu acho ainda. Deixa eu Então, fala, me ajeitar aqui. fala aí, se tem... Bom, pra quem não sabe, a Elu, né, compõe aí umas músicas. Tem... Quantas músicas você tem? Você já sabe? Eu Você devo contou aí? ter. Eu tenho de 10 a 11 canções, né? 10 a 11 Eu canções. tenho produzidas agora 3, né? Tá terminando o processo de produção aí. Certo, legal. E você tá compondo? Como é que é? Tá rolando Na ou não? verdade, assim, é interessante que tem canções que eu sei que elas ainda vão ficar prontas. Hum, Então, por exemplo, eu tenho um coro, eu tenho uma ponte. Eu sei que são canções, sabe? uhum, Mas elas ainda não aconteceram, né? Até entendi. essa semana me perguntaram, Elô, me conta, no sábado, Elô, como você faz para compor? Você senta, você separa um dia da semana e tal, tal. Aí eu falei, eu tive que tomar cuidado na hora de falar, porque dependendo de como você fala, você passa uma outra imagem, que não é a imagem que você está querendo. Você passa algo que não é o que você está querendo explicar. Então eu disse Uhum, para ela assim, eu falei, olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu não me orgulho de, ai, nossa, quantas canções eu fiz, porque não foi algo que eu sentei e falei, vou compor. Foram canções uhum, que elas vieram inteiras, tanto a música quanto a melodia. Então são canções que eu não tenho problema nenhum, Fábio. Se você falar para mim, Elô, você tem uma canção, eu estou fazendo um single, você tem uma canção que eu poderia gravar? Eu te dou, Fábio. Eu dei para uma uhum, pessoa ali de Toyota. Uma pessoa gravou uma música antes de mim, produziu uma música minha antes de mim, gravou antes de mim. Uma música que está rodando. Eu não tenho problema, porque essas canções não foram, eu vou sentar agora e o conhecimento que eu tenho da Bíblia, vou fazer a música. Não. Essas músicas vieram para serem cantadas, para serem cantadas sobre essa geração. Então, se é você que vai gravar e cantar, não tem problema. Eu não tenho certo. nenhum apego com nenhuma canção, né? Então você não tem esse lugar de, pô, eu vou sentar pra compor. Não. É só inspiração mesmo. As composições, elas vêm geralmente num tempo que eu estou. Eu sempre digo que eu tenho um dia que é eu e Jesus, Hum, né? Então, esse dia eu falo, agora é eu e você, Senhor, somos nós dois. Eu coloco um som, eu pego a palavra, eu fico lá, chorando, babando. Então, geralmente as canções elas vêm nesses momentos, aonde eu estou entendi. falando para ele quem ele é para mim. Eu estou falando para ele, né? E já teve eu fiz a última canção que ela veio assim foi num culto de Caria. Foi uma a gente até canta, Fábio. É aquela que fala assim: eu quero te. Não há outro lugar onde eu queira estar. Ah, Não ah, há outra pessoa que eu queira mais que o meu amado. uhum, Eu me lanço aos teus pés. Veio numa pregação. O Bambam estava pregando, me veio a canção cantada, cantada. Eu saí fora ali do culto, peguei meu celular, gravei ela que cantei, aí eu voltei pro culto. Então, assim, ela é um coro e uma ponte, ela não tem uma primeira estrofe ainda. Eu sei que uhum, ela vai. E pode ser que essa primeira estrofe você que vai construir, e não tem problema. Algo foi cantado sobre mim e eu tô cantando sobre a igreja, né? Então, uhum. sinceramente falando, eu nunca sentei e falei, hoje eu vou compor. Sinceramente, de todo o meu coração. Né? As canções não Legal. minhas, elas chegam pra mim e é pra gente só cantar, só isso. Espiritual mesmo. Fábio, Eita. Olha, até caiu meu celular. eu não posso falar aquilo que não é verdade, então isso é verdade, né? Ué, Não, não, então. não tenho lá. Esse dia eu vou fazer. Não, não tem, de verdade mesmo. Legal, legal demais. Elô, obrigado, cara. Obrigado por Eu que ter agradeço. batido esse papo aí. Esse papo nosso foi muito 10. Foi um papo bem denso, né? E eu já esperava que fosse mesmo. Queria que fosse esse papo denso com você, porque, bom, a gente caminha junto, né? Então eu conheço você, conheço sua casa, seu coração. Então Amém. eu tive o cuidado de escolher a pessoa certa Amém, amém. para Que falar honra, sobre isso. obrigada. E é isso. Obrigado
pelo seu ministério, por tudo que você soma na nossa vida, na vida da igreja. Tamo junto. É, Ó, meu por pai tudo. colocou linda aí, ó. Esse é meu pai. Tudo Ó, começou aí vou com lá ele, fazer ó. vou lá fazer um som lá na casa dele, logo, logo. Vai. Tô Tudo só começou esperando com ele meu pai. convidar. Tudo começou com meu pai. Aí, que benção. Glória a Deus. Como é bom ter uma Com raiz, né? certeza. Raiz de. Isso é muito Com legal. certeza. E obrigado mais uma Eu que vez. Dá agradeço. um abraço aí pro Lincão, pra Beleza. galera lá. Se E precisar, tamo aí. tamo junto. Tá, ficou mais coisa pra nós conversar. Teve mais coisa que eu queria perguntar aqui, A mas próxima, vamos marcar uma a próxima aí. próxima a gente faz. Próxima a gente Demorou. chama o Valeu, pastor, Elô. próxima a gente chama o pastor Davi pra fazer junto. Viu, pastor Davi? Você Demorou. não pode não, viu? Demorou. Vamos chamar ele, com certeza. A gente faz O um pastor Davi, a live junto, dele foi junto com o demais também. pastor Davi aí, que topzera. Admiro demais também. Demorou. Tá bom? Obrigada, É Fábio. nóis. Obrigado. Valeu, Elô. Tchau, tchau. Tchau.